Fala aí pessoal, mais um vídeo começando. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o exame neurológico, tá? Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre os conceitos, a parte mais teórica mesmo, só para dar uma relembrada aí. E aí no final vai ter um mapazinho mental resumindo tudo que a gente viu aí ao longo desse vídeo, tá? Então vamos lá, quando a gente fala do exame neurológico, a gente precisa lembrar que existem algumas etapas de avaliação, tá? E aí a primeira delas, que a gente sempre faz, é a anamnese, né? Então sempre que a gente vai fazer uma avaliação com algum paciente, a gente começa pela anamnese, que é aquela parte da entrevista mesmo, onde a gente vai buscar saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre a história, sobre o contexto, né, desse paciente. Tá? Então a gente vai começar pela anamnese. E dentro da anamnese, né, a gente tem algumas coisas, né? A gente tem um roteiro que a gente costuma seguir. Então a gente começa sempre com a queixa principal desse paciente. A gente vai falar um pouquinho sobre o histórico da moléstia atual e o histórico da moléstia pregressa, certo? Bom, então na queixa principal, né, como sempre, a gente vai perguntar qual o principal motivo, né, que o paciente procurou, né, o atendimento e tal. Só que assim, no paciente neurológico, né, é interessante que a gente pergunte qual a maior dificuldade que ele tem, né? Então se a gente pegar aqui como exemplo, né, eu vou usar como exemplo aqui um paciente que é o pós-AVE, né? Então AVE, paciente pós-AVE ali que teve AVE faz um ano, né? Então ele vem na fisioterapia, não vou perguntar qual a queixa principal dele, né? Deixa eu perguntar, por exemplo, qual que é a maior dificuldade que ele tem, né? Então, por exemplo, um paciente AVE, qual seria uma possível queixa principal que esse paciente teria, né? Alguma dificuldade em relação às AVDs, né? Então eu posso perguntar para ele, você tem alguma dificuldade para fazer alguma atividade ali de vida diária, alguma atividade no seu dia a dia? E aí ele vai te falar, e com base nisso a gente vai elaborar um plano de tratamento para tentar dar mais independência para esse paciente, tá? Para fazer com que ele consiga realizar essas atividades. O histórico da moléstia atual está relacionado com a condição atual do paciente, tá? E aí se a gente for olhar nesse mesmo caso do paciente com AVE, né, a gente precisa perguntar algumas coisas, como por exemplo, como que o paciente está hoje? Então, como está hoje? Certo? A gente precisa saber também se o paciente obteve melhora, né, se ele já fez algum tratamento anterior. O tratamento anterior pode até entrar na moléstia pregressa também, mas a gente pode perguntar, né, se ele obteve algum tipo de melhora no tratamento. A gente pode perguntar em relação às expectativas que ele tem para o tratamento. E isso é importante, né, porque dentro dessas expectativas aqui, a gente precisa saber entender as expectativas do paciente, né, e mostrar para ele realmente o que pode ser feito, né? Então a gente vai definir objetivos que sejam possíveis de alcançar, objetivos concretos, né, e fazer que o paciente entenda que às vezes ele não vai conseguir fazer determinadas coisas, né? Mas a gente vai fazer o possível para que ele consiga realizar, mesmo que de uma forma diferente, ali, adaptada, beleza? Então é importante a gente alinhar essas expectativas do paciente. E esse como está hoje, né, a gente sempre tem que pensar nisso naquele modelo biopsicossocial. Então, lembrar que o paciente ele não é só o bio, né? Mas a gente tem outros fatores. Então, no bio aqui entraria a parte da saúde física mesmo desse paciente, né? A questão mais física ali, saúde, né? O psico, a questão de motivação para o tratamento, né? A questão afetiva, né? Enfim, o estado emocional do paciente e social, ali, as interações que ele tem, né? O apoio familiar, algumas coisas relacionadas a isso, beleza? Bom, e aí, no histórico da moléstia pregressa, a gente vai falar algumas coisas que aconteceram anteriormente, né? Então, esse paciente, no caso do AVE, por exemplo, né? Se a gente for perguntar para ele história pregressa, é interessante perguntar algumas coisas como, por exemplo, como que foi, né, no AVE. Então, ele teve AVE 1 ano atrás. Então, a gente pode perguntar o histórico do que aconteceu, né? Dentro desse histórico aqui, a gente pode perguntar se houve, como que foi o atendimento desse paciente, né? A gente pode perguntar sobre a hospitalização. E aí, a hospitalização, é importante a gente perguntar, por exemplo, o tempo que durou, né? Porque quanto mais tempo hospitalizado, a gente entende que o paciente ele teve mais complicações, né? Por exemplo. Então, as próprias intercorrências, né, ou complicações, cirurgias que esse paciente talvez possa ter passado, né? Então é importante a gente entender
um contexto desse paciente como um todo, tá? Dentro desse histórico. Aí aqui a gente também pode perguntar, né? Existem outras coisas também, então a gente tem o histórico familiar, né? A gente tem a própria questão de antecedentes desse paciente, né? Os medicamentos que ele usa, então são outras coisas que a gente também pergunta, tá? Então dentro de uma anamnese, a gente vai buscar entender quais são as necessidades desse paciente, a gente vai buscar entender a história dele, e assim conversar com ele para realmente mostrar para ele o que a gente pode fazer e como que a gente pode ajudar esse paciente, claro, né, criando objetivos ali que possam ser alcançáveis, beleza? Então eu usei o paciente AVE aqui como exemplo, que eu acho mais fácil a gente entender associando com algum tipo de patologia ali, mas poderia ser qualquer outro paciente também, beleza? Seguindo então, né, então a gente falou sobre a anamnese, que é uma das etapas, né, da avaliação. E a gente tem uma outra etapa que começa até mesmo antes da anamnese, né? Então, quando a gente vai buscar o paciente lá na sala de espera da clínica, a gente já começa a fazer o que a gente chama de inspeção. Então, o que é essa inspeção? Na inspeção, a gente vai avaliar tudo aquilo que a gente consegue observar do paciente, né? Então, a inspeção ela vai ocorrer durante toda a avaliação e ela é baseada na observação desse paciente. E aí, o que eu vou observar nesse paciente? Existem várias coisas, né? Então, por exemplo, eu posso observar o padrão de marcha, né, a maneira com que ele se locomove. Eu posso observar a fisionomia desse paciente, né? Então, seria um paciente que ele parece um pouco mais triste, se ele está feliz. Isso são coisas que a gente consegue observar só olhando para ele, né, para a face da pessoa ali. Posso observar possíveis padrões que ele tenha, né? Então, geralmente ali, por exemplo, a gente tem que o paciente lesado medular, né, quando ele tem uma lesão na via piramidal, ele costuma ter uma hipertonia, né? Uma hipertonia do tipo elástica, e aí tende a ter um padrão de membros superiores em flexão e rotação interna e membros inferiores em extensão e rotação interna. Então a gente consegue observar esses padrões, e esses padrões geralmente vão refletir na marcha dele também. E isso a gente já começa a avaliar na inspeção, né? Além disso, a gente também tem as compensações motoras, então posturas que ele vai adaptar para conseguir executar aquela marcha, por exemplo, né? As interações do paciente, então como que ele interage com você e com o ambiente também. Deformidades que ele possa apresentar. A gente pode olhar, por exemplo, se o paciente faz uso de algum tipo de órtese, né? A postura do paciente. E já é possível a gente identificar, por exemplo, movimentos involuntários, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a motricidade involuntária. Então a gente consegue ver se o paciente ele faz movimentos involuntários. E a gente vai falar um pouquinho mais desses movimentos involuntários depois, né, em separado ali. Mas a gente tem vários tipos diferentes, beleza? Então, tudo isso aqui são coisas, né? Existem outras coisas também, mas eu coloquei aqui algumas que eu lembrei agora. E que a gente vai olhar na inspeção, né? Então, a inspeção nada mais é do que a observação mesmo daquele paciente, né? Então a gente vai observar algumas coisas. E isso vai ocorrer durante toda a avaliação. Então, desde o início ali da avaliação, quando eu vou lá buscar o paciente na recepção, durante a minha anamnese, né, durante o exame físico, então a gente vai estar sempre realizando essa inspeção, beleza? E aí agora a gente parte para uma etapa que tem várias coisas ali, né? Eu vou fazer como se fosse um roteirinho aqui, vou continuar aqui na sequência, que é a parte do exame físico, né? Então o exame físico ele é extremamente importante, né, para auxiliar ali no nosso diagnóstico cinético funcional, né? E também para a gente conseguir definir ali o que a gente tem de objetivo para esse paciente, tá? Então, nesse exame físico tem várias coisas que a gente vai avaliar. Vou até colocar de outra cor aqui. E uma coisa que é importante, né, nessa hora do exame físico, né, a gente vai solicitar várias coisas para o paciente realizar. Então é importante que a gente demonstre para o paciente a tarefa e explique de uma forma que ele realmente entenda, né? Então é importante aqui, nesse caso, no paciente neurológico, eu demonstrar a tarefa, que é para ele realizar, né? E explicar de uma forma que ele entenda. Vou colocar aqui explicar de forma simples, tá? Isso não só com o paciente neurológico, com todo o paciente que a gente vai atender. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado em especial, né? Um cuidado um pouco maior, beleza? Então a gente sempre demonstra ali se é algum tipo de exercício, se é algum determinado movimento, a gente demonstra para ele como faz e depois solicita que ele faça, beleza? E aí a gente começa com uma das primeiras coisas que a gente faz no exame físico, que é
avaliar a amplitude de movimento desse paciente, ADM. E aí a gente pode avaliar de duas formas, tá? A gente pode avaliar, por exemplo, a ADM de forma passiva ou de forma ativa. E o que vai influenciar na escolha, né, dessa ADM? Então, por exemplo, se o paciente, né, ele tem um bom estado de lucidez, né, ele tem uma boa integridade física, a gente pode optar por realizar a ADM de forma ativa, né? Então, quando o paciente está apto a realizar, certo? Só que em alguns casos a gente trata pacientes que apresentam uma hipertonia, né, ou apresentam plegias ou paresias mais severas, né, ou até mesmo pacientes que não têm uma boa capacidade cognitiva. E aí, nesses casos, né, a gente vai fazer o teste de amplitude de movimento de forma passiva, né? Então, a gente pode citar aqui, por exemplo, pacientes com hipertonia, né, que não conseguem realizar um movimento, pacientes com plegias ou que apresentem ali paresias, tá? Pacientes que não têm capacidade cognitiva, né, dentre outros fatores ali, tá? Então, a primeira coisa que a gente avalia é a amplitude de movimento, e aí a gente usa, né, o básico ali, que é o goniômetro, tá? Então, a gente não vai entrar fundo, mas basicamente é isso. Outra coisa que a gente precisa avaliar dentro desse exame físico do paciente neurológico é o nível de trofismo desse paciente. Então, o trofismo está relacionado com o volume muscular desse paciente, tá? E então, quando a gente pensa no trofismo, a gente está falando de volume muscular. E quando a gente vai avaliar esse trofismo, é importante a gente pensar em algumas coisas, né? Então, primeiro, a gente precisa sempre padronizar, né? Então, eu preciso ter um padrão de avaliação. Como é que a gente padroniza isso, né? Todo mundo teve aula de cirtometria. Então, a gente vai padronizar os pontos de referência, né? Os pontos anatômicos ali. Então, a gente utiliza esses pontos anatômicos a fim de ter uma avaliação padronizada, né? Depois reavaliar, enfim. E aí a gente sempre compara os lados também. Então, eu vou comparar, por exemplo, o lado afetado com o lado bom. Beleza? E aí existem diferentes formas de a gente avaliar esse trofismo, né? A gente pode fazer, muitas vezes pela própria inspeção, a gente pode avaliar, né? Colocar aqui algumas formas. Então, a gente pode fazer o padrão ouro ali, o mais confiável seria a cirtometria, né? Então, a gente pega a fitinha ali, vou passar na circunferência dessa determinada região, né? Então, por exemplo, circunferência ali do braço, né? Eu vou avaliar o volume que ele tem de braço, comparo com os dois lados, utilizo ali pontos de referência. Então, no caso do braço ali, eu vou pegar o tubérculo maior ali do húmero, lateral, traço uma média ali e bem no meio, né, dessa linha eu vou medir a circunferência, tá? Mas existem outras formas também. Então, às vezes é tão nítido, né, que só pela inspeção a gente consegue perceber, né, que um membro afetado ele está muito menor do que o membro sadio, né, o membro que não foi afetado. Ou pela própria palpação, né? Então a gente pode palpar o músculo mesmo e a gente vai sentir ali a diferença muscular entre os lados, tá? Mas o melhor aqui nesse caso seria a cirtometria, porque a gente vai ter dados mais confiáveis ali e a gente vai saber essa diferença de uma forma mais objetiva, tá? E aí, esse trofismo do paciente, né, ele pode estar normal, pode ter alterações, né? Então a gente tem alguns termos que a gente utiliza para falar sobre o trofismo. Então o paciente ele pode estar no estado de normotrofia, né, que é muito pouco comum, né, visto que esse paciente teve uma alteração, né, ali, e consequentemente ele tem um desuso desse membro que foi afetado, uma perda de força, etc. Tá? A gente pode ter uma hipotrofia, que é muito comum, né, nos pacientes neurológicos nesse caso, e a hipertrofia, que nesses pacientes vai ser muito difícil de ocorrer, né? Então, o mais comum desse paciente neurológico é ele apresentar algum tipo de hipotrofia, tá? A hipertrofia, em alguns casos ela acontece, né? Existe o que a gente chama de pseudohipertrofia, tá? Que acontece no caso de pacientes que têm a distrofia muscular de Duchenne. Tá? Então, esses pacientes eles tendem a ter uma perda muscular e um acúmulo de gordura no músculo. E aí dá a impressão de que esse músculo está maior, só que não é fibra muscular, tá? É gordura mesmo. E aí dá essa sensação de hipertrofia. Por isso que a gente fala que é uma pseudo-hipertrofia, tá? Na síndrome de Duchenne. Mas enfim, então esses são os termos que a gente usa para falar de trofismo de modo geral, tá? Normotrofia, hipotrofia ou hipertrofia. Uma outra coisa que a gente avalia que também é muito importante é o tônus muscular.
Então deixa eu só abrir um espaço aqui. Então, quando a gente fala do tônus, basicamente o tônus vai ser o estado de tensão muscular, né? Então o tônus ele se refere ao estado de tensão desse músculo. Então todo mundo tem um tônus, certo? Esses pacientes neurológicos, eles, na maioria das vezes, eles vão ter um tônus alterado, tá? É muito comum que esse tônus seja alterado para mais, só que em alguns casos específicos ele pode ser alterado para menos, beleza? Os principais termos que a gente utiliza para falar sobre o tônus, né, é a normotonia, quando o paciente ele tem um tônus normal, né? Hipotonia, quando o tônus está diminuído, ou hipertonia, que é quando o tônus está aumentado, certo? A hipotonia, né, geralmente esses pacientes com hipotonia, eles apresentam como se fosse uma flacidez, né, uma fraqueza mesmo no movimento, né? Então, geralmente esses pacientes eles têm dificuldade em vencer ali a resistência, até mesmo de vencer a gravidade, né? Então, eles têm um tônus diminuído, tá? Essa hipotonia, ela é comum, por exemplo, na síndrome da cauda equina, né? Que é um caso de lesão medular ali bem específico, e também em pacientes com neurológicos, né? Ali, pacientes com síndrome de Down também apresentam essa hipotonia, tá? E paciente lesado medular na fase de choque também ali, né? Enfim. E a hipertonia está relacionado com o aumento do tônus. Então, vou só colocar aqui na frente. Hipotonia, relacionado com a diminuição desse tônus muscular. E a hipertonia está relacionado com o aumento do tônus. A hipertonia, a gente pode ter dois tipos diferentes de hipertonia, tá? Então, a hipertonia, ela pode ser a hipertonia que a gente chama de hipertonia elástica, ou ela pode ser um outro tipo de hipertonia que a gente chama de hipertonia plástica, certo? E aí, basicamente, quando a gente fala dessa hipertonia elástica, né, a hipertonia elástica, ela está relacionada com aqueles padrões de espasticidade. Então, a gente diz que o paciente ele tem uma espasticidade, certo? A hipertonia elástica ela é a mais comum, então isso é importante da gente falar. Ela está relacionada, né, com aqueles padrões que a gente conhece em pacientes neurológicos. Então, geralmente o paciente tende a ter em membros superiores um padrão de flexão e rotação interna, né? E nos membros inferiores tende a ter um padrão de extensão e rotação interna também, tá? Então esse é o padrão mais comum desses pacientes neurológicos que apresentam essa hipertonia elástica. Então ela é uma hipertonia que a gente pode dizer um pouco mais seletiva, né? Ela não vai acometer todo o corpo, ela vai acometer alguns segmentos em específicos, tá? Alguns segmentos em específico ali. E uma coisa que é importante também é que essa hipertonia elástica está relacionada com a lesão do sistema piramidal. Então ela está relacionada com lesões ali na via piramidal. O que é a via piramidal? A via piramidal é um nome, esse nome piramidal, alguns livros, algumas literaturas mais antigas trazem ele, né? Mas basicamente é a via córtico-espinal, né? Então lesões ali nessa via motora, né? Córtico-espinal. Então a gente tem ali o córtex, a gente tem a medula, né? E lá no córtex a gente tem diversas regiões, dentre elas a gente tem o córtex motor, certo? E lá do córtex motor, a gente tem os neurônios de primeira ordem que saem, né? Então eu tenho lá um neurônio motor de primeira ordem que sai do córtex, e ele vai se comunicar com outro neurônio de segunda ordem lá na medula. E esse neurônio de segunda ordem ele vai se comunicar ali com o músculo através da junção neuromuscular. Ele vai gerar a contração desse músculo, tá? E geralmente nas lesões da via piramidal, quando eu tenho ali uma lesão nessa via, né, independente do nível que seja, vou colocar mais embaixo, quando eu tenho uma lesão nessa via, o paciente tende a evoluir com essa hipertonia do tipo elástica. Então é muito comum em pacientes lesados medular, por exemplo, tá? Então está relacionado com a lesão dessas vias, a gente chama de córtico-espinais. Por que córtico-espinais? Porque elas vão sair do córtex e elas vão até a medula, certo? Então isso é a via piramidal.
O outro tipo de hipertonia que a gente falou, vou até mudar de cor, né, é a hipertonia plástica. Qual que é a diferença dessa hipertonia plástica? A hipertonia plástica ela é menos comum, né? Ela vai estar relacionada, né, com acometimento mais global, então vai afetar todo o sistema muscular, tá? Então ela é global. Basicamente ela não tem um padrão específico, né? Então ela não gera nenhum tipo de padrão, só que ela faz com que o paciente ele se locomova em bloco, né? Então uma coisa que é muito característica desse acometimento global da hipertonia plástica é a locomoção em bloco. E além disso, o paciente ele costuma ter ali, por exemplo, uma diminuição da expressão facial, ou até mesmo a perda das expressões faciais. Então a gente pode colocar aqui que o paciente ele fica sem a expressão facial. Beleza? Em relação ao acometimento que gera essa hipertonia plástica, geralmente está relacionado ali com a via que a gente chama de via extrapiramidal. Então a via piramidal a gente já falou, né? Essa via extrapiramidal está relacionada com os centros de controle que a gente tem no nosso sistema nervoso, tá? Então, lá no nosso cérebro, né, bem profundo ali, a gente tem estruturas que a gente chama de gânglios da base. Né? Então, são regiões bem profundas ali no nosso sistema nervoso central, né? Então, a gente tem o putâmio, o caudado, o estriado. E a gente tem também, fazendo parte dessa via extrapiramidal, o cerebelo. Certo? Então, isso aqui é a via que a gente chama de via extrapiramidal. Os gânglios da base, eles são estruturas importantes porque eles vão estar relacionados com o início do movimento, tá? Então, geralmente, eles que vão dar o start para que o nosso sistema locomotor ele gere, né, ele comece o movimento. Então, eles se comunicam com outras áreas, né, por exemplo, com o córtex, e aí eles dão um sinal para que a gente inicie o movimento. E o cerebelo, ele é quem recebe o feedback, por exemplo, dos nossos músculos. Então, a gente tem as vias espinocerebelares, né, e aí os músculos eles vão mandar feedback para proceptivo através do órgão tendinoso de Golgi, dos fusos musculares, enfim, dos próprios receptores. E aí o cerebelo ele vai interpretar como que a gente está executando aquele determinado gesto, né, aquele determinado movimento, e ele vai gerar ali uma resposta também, ele vai gerar como se fosse um comando de correção, né, para que a gente melhore aquele movimento, enfim. Tá? Então, basicamente a gente pode resumir falando que essa via extrapiramidal está relacionada com o controle dos movimentos, beleza? E uma vez que ela é danificada, a gente tende a ter essa hipertonia do tipo plástica, tá? Um exemplo de patologia que a gente tem um acometimento da via extrapiramidal é a doença de Parkinson. Então, o paciente que tem Parkinson, ele tende a ter essa marcha em bloco, né? E ele anda um pouquinho, para, né? Enfim. Basicamente é isso, tá? Então, só pra gente dar um geralzão. Uma coisa que eu esqueci de falar que é importante, né, é como que a gente faz para testar o tônus muscular desse paciente. Então, a gente já falou sobre os tipos de tônus, né, enfim, falou sobre as diferenças entre os tipos de hipertonia, só que a gente precisa entender como a gente faz para avaliar o tônus. Tá? Deixa eu diminuir isso aqui. Então, basicamente, o teste do tônus muscular é o teste da mobilização passiva rápida. A gente tem a mobilização passiva rápida. O que é essa mobilização passiva rápida? Então a gente vai pegar o segmento do paciente, né? Geralmente a gente faz apoiando no cotovelo ali e segurando o segmento distal, né? E na perna a gente faz uma flexão de quadril, flexão de joelho, né? Com o paciente deitado, tá? Em decúbito dorsal ali. E a gente vai fazer esses movimentos, né? A gente vai movimentar esses membros de forma rápida. E aí, geralmente, quando o paciente ele tem uma hipertonia, ele tende a ter uma rigidez. Então, a gente começa a perceber uma rigidez quando a gente movimenta esse segmento de forma rápida, tá? Por quê? Essa movimentação rápida, ela tende a aumentar esse estado do tônus, tá? Ela tende a aumentar essa hipertonia. Agora, como que a gente trata, por exemplo, como é que a gente pode diminuir a hipertonia desse paciente? Então, no caso da hipertonia elástica, a principal forma da gente diminuir essa hipertonia é através da mobilização passiva lenta. Tá? Então, como é que a gente melhora a hipertonia elástica? Através da mobilização
passiva lenta, certo? A gente vai fazer movimentos passivos lentos, né? É importante que quando a gente termine aquele movimento, né, a gente sempre vai movimentar contra o padrão que esse paciente tem. Então, se ele tem um padrão flexor, eu vou tentar mobilizar de forma passiva e lenta para extensão. E ao final da mobilização, eu tenho que quebrar esse padrão. Então, se o paciente ele tende a ter um padrão extensor de joelho, quando eu terminar de fazer a mobilização no membro inferior dele, eu vou deixar o joelho em uma leve flexão para quebrar aquele padrão, beleza? E no caso dessa hipertonia plástica, a gente vai fazer, tende a fazer, né, é melhor, movimentos ali de dissociação de cinturas e movimentos circulares mais proximais, né? Então a gente tende a fazer movimentos lentos, circulares, e trabalhar com movimentos que envolvem ali a dissociação de cinturas. Por quê? Porque esse paciente ele tende a ter um padrão em bloco, então é importante a gente trabalhar essa dissociação de cinturas. Beleza? Então são formas de a gente diminuir esse tônus. E outra coisa sobre a mobilização passiva, né, é que quando a gente faz uma mobilização passiva lenta, se o paciente ele tem uma rigidez muito grande, a gente começa mobilizando de proximal, e só de a gente ir mobilizando, ele vai tendo uma diminuição desse tônus e a gente vai mobilizando distal, beleza? Então, só algumas coisas aí sobre o tônus. Então, basicamente é isso, tá? O tônus ele é um pouquinho mais detalhado, é importante a gente saber essas coisas, a diferença entre o tônus, a hipertonia elástica e a plástica, né? E saber um pouquinho sobre como que a gente avalia, como que a gente trata essas hipertonias, beleza? Então, seguindo, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a força muscular, que é outra coisa importante para a gente avaliar nesse paciente neurológico. A força muscular a gente avalia, né, de forma simples, não tem nada, nenhum segredo, né? Então a gente vai usar aqueles testes de função muscular que tem no Kendall, né, que a gente aprende lá na cinesiologia, e aí a gente tem uma classificação, certo? Que a gente vai graduar a força muscular desse paciente. É aquela classificação que vai de 0 a 5, né, a clássica ali. Então 0 a gente coloca quando o paciente ele não tem contração, né, nenhum tipo de contração. Então seria grau 0. Grau 1, quando o paciente ele tem um esboço de contração, então a gente vê que tem ali, por exemplo, uma contraçãozinha muscular, só que ele não tem força para gerar o movimento, né? Então ele tem um esboço de contração. No grau 2, ele tem uma contração, mas essa contração ela não é suficiente para vencer a gravidade. Então, mas não vence a gravidade. Ou então a gente pode colocar que é um movimento ali de uma amplitude parcial, né? Enfim. No grau 3, esse paciente já tem uma certa integridade na força muscular, então ele consegue vencer a gravidade. No grau 4, esse paciente ele vence a gravidade mais uma resistência leve. E no grau 5, o paciente vence a gravidade e vence uma resistência um pouco maior. Beleza? Então, essas são as formas de a gente avaliar a força muscular. E como é que a gente faz? Né? O básico, a gente faz os testes de força muscular. Então, a gente vai avaliar geralmente os principais grupos, né? Então, flexores de cotovelo, extensores de cotovelo, flexores e extensores de punho, a gente pode avaliar, abdutores de ombro, flexores de ombro, enfim, flexores de quadril, extensores de quadril, plantiflexores, dorsiflexores, flexores de coxa, né, de joelho, perdão, extensores de joelho. Então, a gente vai avaliar ali os principais grupos de um modo geral, tá? Mais geralzão ali. E essa força muscular aqui é importante também, por exemplo, né, no paciente que ele é lesado medular, para a gente avaliar o nível motor do paciente. A gente não vai entrar nisso aqui agora, mas a gente também pode usar para avaliar o nível motor. E aí a gente tem lá, né, os segmentos, né? Então, por exemplo, a gente tem que vou colocar aqui de C5, C6, C7, C8, T1, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, C5, a gente tem os flexores de cotovelo, C6, os extensores de punho, C7, os extensores de cotovelo, C8, os flexores dos dedos, e T1 ali, o abdutor dedo mínimo. Tá? Enfim,
Então a gente vai avaliar lá, por exemplo, nesse paciente a gente tem os músculos, né, de cada nível, e aí tem a tabelinha lá. E aí a gente faz o teste de força, né, tem o lado direito e o lado esquerdo, e a gente vai graduando, tá? Então, por exemplo, se o paciente teve uma lesão medular lá, eu quero saber o nível dessa lesão, o nível de acometimento, a gente vai colocando lá. Então eu faço o teste de flexores de cotovelo, vou graduar lá, por exemplo, grau 5, né? Extensores de punho, grau 4. Extensores do cotovelo, grau 2, então não vence a gravidade. Então a gente tem que o nível motor desse paciente, ele é aqui o nível de C6, né? Então isso aqui seria o nível motor. E aqui a gente tem que esse paciente, o C7, ele seria o nível da lesão. Por quê? Porque aqui em C7 ele já tem um acometimento, né? Então, para a gente considerar normal, o paciente ele precisa ter uma força muscular igual ou maior que 3, beleza? Que é funcional, que é quando ele vence a gravidade. Então isso aqui só para exemplificar mesmo, beleza? Mas, basicamente, força muscular, né, que são os testes básicos ali do Kendo, a gente vai graduar de 0 a 5, beleza? Continuando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a motricidade involuntária. Então, assim, esses movimentos que a gente fala, né, motricidade involuntária, a gente consegue observar no paciente, né, fazer inspeção e a gente consegue descobrir qual é o tipo, né, de movimento que ele faz ali. E a gente tem uma classificação, a gente tem alguns tipos de movimentos que são mais comuns, tá? Então, geralmente, eles são decorrentes de lesões neurológicas, esses movimentos involuntários, certo? E alguns deles podem ocorrer em pessoas saudáveis também, como por exemplo as fasciculações que a gente vai falar um pouquinho, né? Relacionadas à fadiga ali e tal. E aí geralmente esses movimentos, né, essa motricidade voluntária, ela tende a diminuir quando o paciente dorme, tende a cessar, né? Em alguns casos não, e ela aumenta em situações de estresse, né? Então a gente tem uma tendência aqui de diminuição durante o sono, né, por exemplo, e um aumento em situações de estresse, certo? Enfim, uma coisa que é interessante, né, quando a gente fala desse estresse aqui, geralmente, esses pacientes, eles tendem a se sentir mais estressados quando tem pessoas olhando para eles. Então, você vê um paciente lá na recepção da clínica que tem esses movimentos involuntários, né? Geralmente, né, às vezes as pessoas elas ficam olhando para esse paciente, né, a pessoa acha uma coisa diferente, tal, chama atenção. As pessoas ficam olhando. Geralmente esse simples olhar de outras pessoas pode deixar esses pacientes mais estressados, né? Então, nesse caso aqui, esse tipo de paciente, é interessante que às vezes você busque ele um pouco mais cedo ali na recepção da clínica, né? Deixa ele esperando lá dentro e tal, enfim, para evitar essa situação de estresse ali, tá? Dentre outros fatores, tá? Então, assim, esses movimentos involuntários é legal que vocês procurem, né? Então, olha aqui o título, eu vou só falar bem breve, assim, o que é, mas procurem os vídeos, né, para ir ficando mais fácil de entender, né? Porque, assim, só lendo, né, só a parte de escrita mesmo é muito difícil a gente entender esses movimentos, tá? Mas, basicamente, a gente tem as fasciculações, né? Então, são um tipo de movimento involuntário. E essas fasciculações, os indivíduos neurológicos vão apresentar, mas também indivíduos saudáveis, tá? Então, essas fasciculações são como se fossem pequenas contrações involuntárias. Então, são pequenas contrações involuntárias. Então, são contraçõezinhas que o músculo faz, né? Indivíduos saudáveis, ele tende a apresentar, por exemplo, quando esse músculo está mais fadigado, né? Então, às vezes você fez um treino ali, enfim, foi para academia e no outro dia o músculo ainda está gerando umas contraçõezinhas, né? Então, isso é meio que normal, né? Acontece. Então, essas são as fasciculações. Além das fasciculações, a gente tem as distonias, que são um pouco mais raras, né? São pouco comuns, mas são movimentos bem, assim, violentos, né? Contorcionais. Então, as distonias, elas são contrações musculares intensas, certo? Que geram movimentos bruscos e de torções. Então, são movimentos que o paciente faz de forma brusca e geralmente eles envolvem torções, tá? Então, dá uma procurada aí para ficar mais fácil de entender.
Existem os movimentos atetóticos ou atetose, né? Esses pacientes, eles são muito comuns em um tipo específico de paciente, né, que é o paciente com PC atetoide, né, paralisia cerebral atetoide, tipo atetoide. É mais comum ali em pacientes infantis, em crianças, tá, da pediatria. Geralmente, esse paciente, ele apresenta movimentos distais, né, ou seja, de punho ali e tornozelo, que são movimentos torsionais de punho e cotovelo, e esses movimentos eles são lentos e contínuos, tá? Então, esse paciente, a gente vai colocar aqui, ele apresenta movimentos distais, ou seja, nas articulações distais, punho e tornozelo, e esses movimentos, eles são movimentos rotacionais, né, ou movimentos de torção, são lentos e são contínuos, ou seja, eles nunca param. E isso aqui atrapalha muito as atividades de vida diária, né? Então são momentos que afetam as AVDs do paciente, porque imagine você ficar lá com o seu punho, né, torcendo ali, rodando o punho, né, de forma lenta ali, todo o dia, né, o dia inteiro ali. Então com certeza isso vai afetar, então afetam as atividades de vida diária, atividades básicas de vida diária, a gente pode colocar. Beleza? E geralmente o paciente pode apresentar sincinesias também. Tá? Então o que é sincinesias? Sincinesias são movimentos involuntários da boca. Então ele pode apresentar também essas sincinesias, que são os movimentos involuntários que vão acontecer ali na boca. Beleza? Então basicamente é isso. Um outro tipo de movimento que a gente também encontra, que é até bem comum, né, são os balismos. Tá? Principalmente em pacientes que têm Parkinson. Então ele é bem característico, pacientes parkinsonianos. E geralmente esses balismos, né, eles são movimentos proximais, ou seja, eles vão acometer as articulações proximais, como por exemplo ombro e quadril. Tá? Então movimentos proximais. E esses movimentos, eles são movimentos rápidos, né, e de grande amplitude, né, contínuos ali. Então, geralmente o paciente ele faz movimentos de rotação do quadril, né? Então, geralmente são movimentos de grande amplitude, rápidos e contínuos, beleza? Então, de novo, dá uma procurada aí para você visualizar, ficar mais fácil de gravar. Além disso, esses movimentos a gente chama de coreia, né? Movimentos coreicos ali. Então, são movimentos distais, também vão acometer ali principalmente a articulação de punho, né? Eles são movimentos rápidos, com grande amplitude, só que geralmente eles têm pausas. Então, o que diferencia eles, por exemplo, das atetoses é que eles são movimentos com pausas. Tá? Então, são movimentos que geralmente vão acontecer nas articulações mais distais, principalmente de punho. E eles são movimentos rápidos, né, ao contrário das atetoses também, né, que são movimentos lentos e contínuos, eles são rápidos e com pausas. Beleza? Então aí a gente diferencia das atetoses. Tá? Então, basicamente é isso. E aí, por fim, a gente tem os tremores, que também são bem comuns, né, no caso de pacientes que têm Parkinson. E esses tremores, eles podem ser de dois tipos. Né? A gente pode ter tremores que são mais axiais, né? Então relacionados ao tronco, e a gente pode ter tremores que são mais apendiculares, que vão acometer ali os membros. Tá? Então esses tremores apendiculares, eles são bem comuns em pacientes, como a gente falou ali, que tem Parkinson, né? Então vou até colocar aqui embaixo, pacientes com Parkinson. Geralmente costuma apresentar tremores nas mãos, né, de braço ali, pés, enfim. E esses tremores no tronco mesmo, né, no esqueleto axial, geralmente eles vão afetar, vão acontecer em pacientes que têm lesão cerebelar. Tá? Então, basicamente é isso. E esses são os principais movimentos, né, e quando a gente pensa nessa motricidade involuntária. Então são movimentos involuntários mesmo que o paciente faz de forma... Não que ele não perceba, né, mas de forma ali
involuntária, tá? E aí a gente segue falando sobre os reflexos. Então vamos juntar isso aqui, colocar isso aqui mais para cima. E a gente vai falar agora sobre os reflexos. Quando a gente fala dos reflexos, existem dois tipos de reflexos que a gente avalia nesses pacientes neurológicos. Primeiro, a gente avalia os reflexos mais superficiais e a gente também avalia os reflexos profundos, certo? Os reflexos superficiais, a gente tem dois. Então, um deles é o reflexo cutâneo abdominal. Cutâneo porque é nível de pele e abdominal porque é no abdômen, né? Então, cutâneo abdominal. Esse é aquele teste que a gente pega uma ponta de caneta, né? Enfim, a agulhinha ali do martelinho do exame, né? Ou até mesmo faz com a ponta do dedo. E a gente vai fazer um movimento das laterais ali do abdômen, né? Na diagonal em direção ao umbigo. E aí, geralmente, o paciente ele tende a apresentar uma contração do umbigo para um dos lados. Isso normal, né? Caso ele não apresente, aí esse reflexo superficial ele está ausente, beleza? Ou ele pode estar aumentado também, tá? Então, geralmente, o paciente lesado medular, por exemplo, ele vai ter esse reflexo aumentado. Então, é uma contração muito mais forte. Geralmente, a gente tem ali o paciente normal, ele vai ter uma contraçãozinha, um desvio do umbigo para onde você fez o estímulo, mas esse paciente ele tende a ter uma contração aumentada. E o outro reflexo superficial é o reflexo cutâneo plantar em extensão. Que a gente conhece ali como sinal de Babinski. Tá? Então, esse sinal de Babinski, ele é esse é um reflexo primitivo que tende a se integrar ali, se eu não me engano, por volta dos 6 meses, né, quando a gente é bebê. Mas em pacientes neurológicos esse reflexo ele aparece, né? Então, geralmente, quando a gente tem lá o pé, né? Fazer um pé aqui, que está o hálux, tá? E aí você vai dar um estímulo da lateral do pé para o meio ali, pode ser com uma agulha, com a ponta do dedo, né? Com aquela agulha mais grossinha. E aí o paciente, ele geralmente, né? Quando a gente tem uma integridade neurológica, a gente tende a fazer a flexão do hálux e dos dedos, tá? Quando a gente faz a extensão, quando o paciente realiza a extensão, geralmente os pacientes neurológicos vão realizar a extensão e a gente fala que é um sinal de Babinski positivo. Então, é o Babinski positivo, certo? Quando ele realiza a extensão, por isso que a gente chama de reflexo, de reflexo cutâneo plantar em extensão, ou sinal de Babinski quando ele é positivo, beleza? E existem também os reflexos profundos, tá? E aí os reflexos profundos vão ser aqueles reflexos tendíneos. Eu vou até colocar aqui os reflexos tendíneos para a gente avaliar aquele arco reflexo, certo? Então, basicamente, a gente tem um reflexo patelar, a gente tem um reflexo quileu, né? Esses são os mais comuns ali, bicipital, tricipital, o cúbito pronador, e também o estilo radial. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, mas o ideal também é que vocês assistam os vídeos ali, né? Para ficar mais fácil de associar. Então, o patelar é aquele que a gente vai fazer com o paciente celestado ou decúbito dorsal ali, né? Com o joelho ali, pode colocar sobre aquele suporte, né? E aí você vai bater o martelinho, né? Esse reflexo aqui profundo a gente faz sempre com aquele martelinho da neuro, né? Não é bem assim o martelinho não, mas enfim, finge que é, né? Então a gente tem lá o martelinho. Então você vai bater ali o martelinho, né? Então, por exemplo, aqui está o joelho. Então aqui está o tendão patelar. E aí você vai bater o martelinho e o paciente tende a fazer, né, nesse caso, a extensão. Ali no aquileu ele vai fazer uma planche. No bicipital vai fazer flexão do cotovelo, tricepital, extensão do cotovelo. Cúbito pronador, o paciente ele tende a fazer. Você vai bater ali com o punho em posição neutra, né, dar uma batidinha no processo estiloide ali. E ele tende a fazer uma ligeira pronação. Tá? O estilo radial, você vai fazer com o punho pronado, bate também no processo estiloide.
e o paciente ele tende a fazer uma ligeira flexão de punho associada a uma pronação, beleza? Então, basicamente é isso. Esses dois aqui é mais difícil a gente fazer, né? Eles são bem sutis aqui, bem difíceis de ver mesmo. Esses aqui são os mais comuns, né? Os principais que a gente avalia, beleza? Então, basicamente é isso. Em relação aos termos que a gente usa, né? Então, a gente tem alguns termos. Geralmente, quando o paciente ele tem uma diminuição dos reflexos, a gente diz que é uma hiporreflexia. Então, é a diminuição dos reflexos. Normoreflexia, quando os reflexos eles estão normais. Hiperreflexia é quando está aumentado. E esses reflexos eles podem estar ausentes, tá? O que é importante, né? Nesse caso, a gente fazer o teste bilateral, né? Então, se o paciente ele tem um lado acometido, a gente faz o teste dos dois lados e compara o lado bom com o lado acometido. Então, o teste ele vai ser realizado bilateral para a gente ver se existe alguma diferença entre os lados, né? Então, eu vou comparar o lado bom com o lado ruim. E eu tenho que tomar cuidado com a acomodação, né? Então, o que é isso? Se eu ficar fazendo várias vezes, né? Ficar batendo várias vezes, dar várias batidas, então às vezes eu bati uma vez e o paciente não apresentou reflexo, às vezes eu bati no lugar errado, ou ele pode apresentar uma área reflexa em outro lugar, né? Mas se eu ficar batendo toda hora, vai chegar um momento em que essa área vai sensibilizar, essa região vai sensibilizar, né? Então eu preciso fazer uma, duas tentativas, né? Espera um pouco, faço do outro lado, tenta de novo, por aí vai, tá? Para evitar esse processo de acomodação. Porque se tiver, aí a gente não vai ver reflexo nenhum mesmo, beleza? Então basicamente é isso, esses são os principais reflexos. Depois a gente tem a avaliação da sensibilidade. Então a gente também avalia a sensibilidade desse paciente. E aí, novamente, a gente tem duas formas de avaliar a sensibilidade. A gente tem a sensibilidade, a gente avalia, na verdade, a sensibilidade superficial e a sensibilidade profunda. A gente tem a superficial e a profunda. Certo? Então, quando a gente fala de sensibilidade, né, de novo, a gente sempre vai testar, né, de forma bilateral e comparar os lados. Então, eu sempre testo de forma bilateral e compara os lados, tá? O lado afetado com o lado não afetado, né? Ou enfim, né? Sempre vou comparar com os dois lados, beleza? A sensibilidade superficial, né? Ela também é chamada de sensibilidade esteroceptiva. E ela vai estar relacionada com, por exemplo, ali a via que a gente chama de via espinotalâmica, né? Então, essa sensibilidade superficial ela vai ser transmitida através da via espinotalâmica, tá? Principalmente ali a gente tem a anterior e a lateral. E o que é importante dessa sensibilidade superficial, né? Só para a gente associar ali. Geralmente, essa via espinotalâmica, né, que está ali na nossa medula, então a gente tem ali a medula, essa via espinotalâmica está mais ou menos ali na região lateral e um pouco anterior da medula, né? Então a gente tem a via espinotalâmica. Essa via, quando ela sobe, ela vai levar o estímulo para o lado contralateral, então ela é uma via contralateral. Então, se a gente for pensar no paciente, por exemplo, lesado medular, se ele tem uma lesão que acomete ali, né, vamos pensar aqui o lado esquerdo, lado direito e lado esquerdo, tá? Se eu tenho uma lesão aqui do lado direito, geralmente esse paciente ele tende a ter... se ele tem uma lesão aqui, aqui mesmo, do lado direito, ele vai ter... essa lesão ela tende a afetar o lado contrário, né? Então ele vai ter uma diminuição na sensibilidade ali do lado contralateral, beleza? E assim vice-versa. Então só para contextualizar. E aí essa sensibilidade superficial, a gente vai testar ela através daqueles testes mais simples, né? Então a gente faz ali a sensibilidade superficial está relacionada com a dor, né? Que a gente faz com a agulhinha. Então vou colocar aqui, a gente faz com a agulha, né? Dá aqueles furinhos no paciente, pergunta se ele está sentindo. O toque leve, né? Ou leve toque. E aí a gente pode fazer com algodão ou com a vassourinha, né? Do martelinho ali, neurológico. E também temperatura, tá? A gente pode colocar ali, é mais confiável, né? Colocar ali, por exemplo, um gelinho, uma coisa mais gelada, ou colocar ali um paninho com água morna, né? E perguntar para o paciente se ele consegue diferenciar, tá? Então, são algumas formas ali. E aí a gente tem alguns termos para descrever
essa sensibilidade superficial. Então, quando a gente fala dessa sensibilidade, o termo que a gente usa de sensibilidade é estesia, tá? E aí a gente pode ter uma hipoestesia, que é uma diminuição da sensibilidade. O paciente ele pode apresentar uma normoestesia, uma hiperestesia, que é um aumento dessa sensibilidade, ou ele pode apresentar uma anestesia, que é quando ele não tem nenhum tipo de sensibilidade, né? Ele não sente nada. Outra coisa que é importante, né, quando o paciente vai fazer esses testes de sensibilidade, ele precisa estar com os olhos fechados, certo? Então o paciente ele não pode ver o que você está fazendo, senão ele pode roubar ali, né, vai dar uma trapaceada, ele vê que você está colocando a agulha e vai falar que está sentindo. Então sempre com os olhos fechados esses testes de sensibilidade, isso é muito importante. E aí a gente tem a sensibilidade profunda, né, ou também chamada ali de sensibilidade proprioceptiva, que está relacionado com aqueles proprioceptores, né, que são ali, por exemplo, musculares, né, tendíneos e tal. E aí aqui é mais fácil, né? Então na sensibilidade profunda, a gente só vai falar se o paciente apresenta ou não apresenta, né? Então os termos que a gente usa para descrever a sensibilidade profunda é apresenta, quando ele tem sensibilidade profunda, ou não apresenta quando ele não tem essa sensibilidade profunda, certo? E aí a gente tem 5 coisas que a gente avalia nessa sensibilidade profunda, tá? Então, primeiro, a questão cinético-postural. Então, a gente tem o teste cinético-postural, que vai avaliar a capacidade de sinestesia do paciente, né? Localizar ali, identificar o membro em relação ao espaço. E aí a gente pode fazer esse teste de várias formas, né? A principal delas, que geralmente tem nos livros, né, que é a mais cobrada ali, é a movimentação do hálux, né? Então é o teste clássico. Então eu vou até colocar aqui, que é o teste de movimentação do hálux, né? Então o paciente com o olho fechado, você vai pegar lá o hálux dele, você vai movimentar para cima. Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Imagine que isso aqui é um pé, o paciente com o olho fechado, você vai pegar lá o hálux, isso aqui é a sua mão, e aí você vai movimentar para cima, para baixo. Você vai mostrar para ele, falou, então, assim ele tá para cima, assim ele tá para baixo, assim ele tá no meio. E aí você movimenta para cima ou para baixo e pergunta, onde está posicionado o seu hálux? E aí ele vai falando, você faz o teste, tá? Faz ele umas 3 vezes, enfim. Um outro teste que a gente faz é o teste de vibração. Então tem como se fosse uma agulhinha bifurcada, né, específica para isso, né, como se fosse uma forquinha ali. Você vai bater nas proeminências ósseas e vai perguntar se o paciente ele sente, né, ele faz como se fosse uma vibração. Ou então a forma não ideal que também dá para fazer é pegar o celular mesmo, colocar ali para vibrar e perguntar se o paciente está sentindo. Essa ali não é o padrão ouro, mas enfim, dá para testar também. Uma outra coisa que a gente avalia é o tato-pressão. E aí, o tato-pressão é simples, né? Então você vai basicamente utilizar ali, fazer uma pressão com o dedo, por exemplo, né? Diferentes pontos ali em ambos os lados, sempre comparando os lados, né? E você vai perguntar se ele está percebendo esse toque, né? E aonde que é que está tocando, beleza? Outra coisa que a gente avalia é o tato epicrítico, também conhecido como discriminação entre 2 pontos. E aí esse teste a gente vai fazer nos dedos, né? Então você pede para o paciente lá, esse aqui é o dedo dele, então você pega lá, né, o dedo, falange distal, médio e proximal, e aí você vai pegar 2 agulhinhas ou 2 pontas de caneta, e aí você vai colocar essas 2 pontas ali, né, com uma certa distância entre elas, e você vai perguntar se ele está sentindo ali em 1 ponto ou 2 pontos. Geralmente a gente tem que sentir 2 pontos, certo? Então esse testezinho aqui é o que a gente chama de discriminação entre 2 pontos, porque nos dedos a gente tem vários receptores, né? Então a gente tem um campo receptivo maior, né? Vários receptores ali, a gente tem que discriminar melhor esses pontos, tá? E o último teste, né, porém não menos importante, é o teste de estereognosia, né? Eu acho que é assim que fala, ou estereognosia, né? Enfim, se estiver errado aí, depois vocês corrigem, tá? E esse teste é aquele teste que o paciente ele precisa identificar objetos, né? Então eu vou pegar, está relacionado com a capacidade de identificação de objetos. Então eu vou pegar alguma coisa, né, o paciente com os olhos fechados, e vou colocar na mão dele e falar, o que é isso, né? Então eu pego, por exemplo, um estojo, né, objetos simples, né, objetos que o paciente, né, coisas normais ali, uma garrafa d'água, um estojo, sei lá, um celular, uma caneta. Eu vou falar para ele, tenta identificar esse objeto, né?
E aí o paciente vai falar, isso aqui é um estojo, né? Dependendo do objeto, às vezes o paciente esquece o que é, né? E aí você pode perguntar, ah, tá, mas o que isso faz, né? Para que serve? E aí você fala, o estojo. Às vezes o paciente não sabe, não lembra o nome do estojo, né? Não lembra o nome daquilo. E aí você fala, para que serve isso? Ele fala, aquilo que as pessoas usam para colocar lápis, caneta e tal, né? Então, enfim, isso aí também serve para validar esse teste, beleza? Então, basicamente é isso. Outra coisa que a gente avalia, né, nesse paciente neurológico é a coordenação. Então é importante também a gente fazer a avaliação da coordenação. E aí existem várias formas de a gente avaliar, né? É bem simples também. Então a gente tem os testes de index, que é o teste que o paciente ele abre os braços e aí ele vai tocar os dois dedos, né? A ponta dos dois dedos indicadores. O index nariz, que ele vai colocar a mesma coisa, né? Abre os braços ali, ele vai tocar os dois dedos no nariz. E o teste calcanhar-joelho, que esse paciente ele vai fazer em decúbito dorsal, e aí ele vai fazer um deslizamento, né? A sola do pé vai tocar no calcanhar, no tornozelo ali, na região de malelo medial, vai deslizar até o joelho, vai voltar, né? Isso com o paciente em decúbito dorsal, certo? E o teste de movimentos alternados. Então, eu vou pedir para o paciente fazer, por exemplo, uma flexão do braço direito, né? Eu falo assim, cirurgião, dobra o braço direito e estica o esquerdo ao mesmo tempo, né? Ou rotações, enfim, ou qualquer tipo de movimento, né? Mas basicamente movimentos alternados, beleza? Então, são formas de a gente avaliar essa coordenação. E a coordenação, geralmente ela vai estar alterada em pacientes que tiveram lesões naquela via extrapiramidal, né? Enfim, que estão relacionados a lesões cerebelares, por exemplo, né? Que é o cerebelo que vai fazer essa parte de coordenação e ajustes dos movimentos, beleza? E uma coisa um pouquinho mais chatinha, né? São os termos que a gente tem, né? Então, a gente pode utilizar os termos que a gente utiliza para coordenação são a metria, né? Então, a gente tem ali, se o paciente apresenta uma normometria, significa que ele tem uma boa coordenação, né? Ou dismetria, uma coordenação ruim. Então, normometria, sinal que tá bom, né, que ele conseguiu, e dismetria tá ruim. E ainda tem a hipometria ou hipermetria. A hipometria é quando o dedo dele ele não chega, ele fica um pouquinho abaixo, né, normal. Hipermetria é quando passa um pouquinho, né. E o que é importante desse teste aqui dos index, né, index nariz? A velocidade com que o paciente faz o teste, né? Então ele tem que fazer de forma rápida, ele não pode fazer de forma muito lenta, tá? Então ele tem que fazer numa velocidade normal ali, beleza? Então esses são alguns termos aí que a gente vai utilizar. E aí os movimentos alternados, aí é mais fácil, né? Então a gente pode falar ali os termos, né? Realiza ou não realiza. Então a gente fala se o paciente realiza ou se ele não realiza. Beleza? Então basicamente é isso. Depois da coordenação, a gente também avalia o equilíbrio. Tá? E aí o equilíbrio, de novo, tem diferentes formas de a gente avaliar e tem diferentes tipos de equilíbrio. Então a gente tem o equilíbrio estático, que a gente geralmente vai avaliar com o paciente parado, né? Como o próprio nome diz, o nome já sugere. E a gente tem o equilíbrio dinâmico, certo? Que a gente avalia durante a marcha, por exemplo, em um movimento. O equilíbrio estático, né, a gente tem dois testes que a gente faz. Um deles é o sinal de Romberg. E aí esse teste, o sinal de Romberg, o paciente ele vai ficar em posição ortostática, né, então ele fica lá ortostático por 30 segundos, né, com os olhos abertos, né, se ele conseguir tranquilo pode fazer com o olho fechado também, mas geralmente você vai fazer com o olho aberto, né, ou com o olho fechado, enfim. E aí você vai basicamente observar se existem oscilações de tronco, né? Então a gente observa oscilações, certo? E se o paciente às vezes não consegue realizar, então é importante que você faça esse teste ele próximo ao paciente, caso ele tenha algum desequilíbrio, não consiga realizar, você vai estar ali para dar um apoio, né? Dar um suporte para ele, beleza? E tem o Romberg, né? O sinal de Romberg sensibilizado, né? Então tem um sinal de Romberg
sensibilizado, né, que esse é um pouquinho mais difícil, né? Então, o paciente ele vai ficar, geralmente, né, esses testes de Romberg, né, na verdade você faz eles com os olhos fechados. Então, geralmente, né, a gente faz ele com os olhos fechados, para tirar aquele estímulo visual, beleza? Então, sempre faz com o olho fechado. O sinal de Romberg sensibilizado, o paciente, ele pode ser feito de duas formas, né? Ou com o paciente em apoio unipodal, então ele vai ficar com um pé no chão e o outro com o joelho flexionado, ou com um pé em frente ao outro, né? Ou ele dá um passo ali, um passo à frente, né? Deixa um pé ali meio que na frente do outro, certo? E olho fechado, a mesma coisa. E aí vai ficar lá os 30 segundos, né? Enfim, você vai observar a oscilação de tronco, mesma coisa que o outro, se ele consegue ou não realizar. Então a gente começa geralmente com o Romberg normal e depois passa para o sensibilizado, né? Para fazer uma espécie de progressão. E aí a gente pode fazer uma classificação, né? E aí a classificação desse teste, né? A gente vai classificar como bom, né? Se o paciente ele se mantém firme sem ter muita oscilação. Regular, se ele consegue realizar o teste, mas com alguns desequilíbrios, né, com algumas oscilações. E precário, se o paciente ele não consegue realizar o teste, certo? Se ele não consegue manter ali a postura, tá? Então, durante isso, a gente vai analisar, a gente vai descrever, né, alguns detalhes sobre o teste, então, em relação à postura do paciente, os apoios, as dificuldades que ele utiliza. Então, a gente vai avaliar tudo isso para a gente usar, né, depois ali no tratamento desse paciente, beleza? Além disso, existe uma outra forma de a gente avaliar esse equilíbrio estático, né? Então, a gente pode avaliar ali, pode fazer uma progressão, né, dependendo do nível de equilíbrio desse paciente. A gente começa avaliando ele na posição sentado mesmo, então a gente vê se ele tem algum equilíbrio sentado, depois em 4 apoios ou em gato, né? Vou colocar aqui entre parênteses, depois na posição ajoelhado, depois semi-ajoelhado, até chegar, né, no Romberg ali que é em pé, beleza? Então, se o paciente ele tem um equilíbrio um pouco mais debilitado, eu posso começar a fazer uma progressão um pouco mais simples, né? Então, eu testo o paciente sentado, né? O que é importante aqui? A gente vai fazer alguns desequilíbrios. Então, eu coloco o paciente sentado numa cadeira, e aí eu vou forçar ele a ter alguns desequilíbrios, né? Então, posso dar alguns toques ali, por exemplo, no ombro, né? Sutis, tentando gerar um desequilíbrio, eu vejo se ele consegue se manter na posição. Gato, a mesma coisa, ajoelhado, a mesma coisa, depois semi-ajoelhado, por fim em pé, tá? Então, essa é uma progressão ali, caso o paciente tenha uma dificuldade um pouco maior, tá? Antes de a gente chegar ali nos testes ali de Romberg e tal. O equilíbrio dinâmico a gente vai avaliar, né? Então, o estágio a gente faz com o paciente parado, certo? Numa determinada postura. E o dinâmico a gente vai fazer em deslocamento, beleza? E aí o dinâmico, existem várias formas de a gente avaliar, né? As mais comuns ali a gente pode fazer, pedir para o paciente andar em linha reta, né? Então é uma forma. Então você determina ali uma linha, fala para ele, ó, anda nessa linha. Então andar em linha reta, uma forma de a gente avaliar o equilíbrio dinâmico. Outra forma é andar com um pé na frente do outro. Então como se fossem aqueles passinhos, né? O calcanhar, calcanhar ponta do pé, calcanhar ponta do pé. Um pé em frente ao outro. Outra forma de a gente avaliar. Posso pedir para o paciente andar, parar e andar de novo. Então, posso para ele andar, depois parar, andar, dá até para brincar, né? Coloca uma música ali e fala, ó, vamos brincar de tipo estátua. Então, você coloca a música, ele vai andando e pausa a música, ele tem que parar, né? E por aí vai. E também subir e descer escadas, né? E a gente vai avaliar como que ele sobe e desce essas escadas, né? Fazer anotações ali, enfim. Então, subir e descer escadas, beleza? Então, essas são as principais formas de a gente avaliar esse equilíbrio dinâmico do paciente. E aí, quando a gente vai avaliar esse subir dessa escada, é importante a gente avaliar algumas coisas, né? Então, como por exemplo, se ele precisa de apoio, né? Então, vou avaliar se ele utiliza o corrimão para apoiar, se ele usa, né? Se tem uma alternância dos pés, se ele usa os dois membros, né? Ou se ele só usa um, né? Se ele sobe, para, aí usa o mesmo, né? Então, alternância, entre outras coisas ali, beleza? Então, assim, basicamente essas são as principais coisas que a gente avalia dentro desse exame físico, né? Só que existem mais algumas coisas também relacionadas ali a distúrbios associados. Então, a gente pode ter nesses pacientes neurológicos distúrbios associados. A gente vai falar agora aqui deles
rapidinho, mas isso aqui é bem já finalizando aqui, tá? O que são esses distúrbios associados? São possíveis complicações, né? Possíveis sintomas que esse paciente, sinais, né? Como é que eu posso dizer? Sequelas, né? Que esse paciente pode apresentar em decorrência de algum tipo de lesão neurológica, né? Como, por exemplo, o paciente AVL, enfim, tá? Então, os distúrbios associados, né? A gente tem três principais ali, que são os mais comuns, né? Um deles são as afasias. Então, as afasias, elas são distúrbios relacionados à fala. Tá? Então, as afasias são distúrbios associados relacionados à fala. E aí a gente tem dois tipos principais, né? Essas afasias, elas são bem comuns em pacientes que tiveram, por exemplo, TCE, né? E pacientes pós-AVE, que tiveram lesões em áreas relacionadas à expressão e à compreensão, beleza? Áreas relacionadas à linguagem mesmo. Então, no nosso cérebro, ali, no nosso encéfalo, né, a gente tem duas regiões bem específicas, né? Uma delas é a área que a gente chama de área de Broca, né? E a outra é a área de Wernicke, né? A área de Broca, Wernicke, eu acho que é assim que escreve, Wernicke, acho que é isso. A área de Broca, né, ela é uma área de expressão motora. Então, a área de Broca é aquela área que a gente fala de expressão motora. Então, ela está relacionada com o processamento, a expressão motora da fala, né? A fala em si. Tá? E aí, geralmente, o paciente que tem uma lesão nessa área de Broca, ele vai ter dificuldades em falar. Então, o paciente ele tem dificuldade na fala, muitas vezes ele fala poucas palavras, ele consegue falar poucas palavras, ou ele fala a mesma palavra, né? Então, você pergunta para o paciente, como que é o seu nome? Né? Ele fala uma palavra específica, então, sei lá, moto, né? Quantos anos você tem? Moto, enfim, onde você mora? Moto, né? Ele fala só um tipo de palavra, né? Ou ele fala muito poucas palavras, só que esse paciente ele tem uma boa compreensão, né? Então, aqui, nesse caso, né, essa afasia de Broca, ela vai afetar dificuldade em fala, né? Então a gente pode colocar. Só que o paciente ele apresenta uma boa compreensão. Beleza? Então ele compreende o que você está falando, mas ele não consegue te responder, ele não consegue falar. Beleza? Essa área de Broca, ela fica mais próxima ali do lobo frontal. Então lembra do nosso cérebro ali? Então a gente tem aqui o lobo frontal. A gente tem o lobo, os lobos parietais, temporais, enfim, né? Temporal, occipital. Aqui é o lobo temporal, né? Então, a lesão no lobo frontal, né, que acometa essa área de Broca, geralmente gera essa dificuldade na expressão motora, beleza? A área de Wernicke, ela vai ficar mais próxima aqui desse outro lobo, que é o lobo temporal, né? E geralmente essa área de Wernicke ela é uma área relacionada à percepção da fala, ou compreensão. Então, a gente pode colocar percepção ou compreensão. E uma vez que ela é danificada, que ela é afetada, né, esse paciente ele vai ter uma dificuldade em compreender a linguagem. Tá? Então, geralmente, esses pacientes, né, com afasia de Wernicke, eles não compreendem. Tá? Eles têm uma dificuldade em compreensão. Então, ele não compreende o que você está falando, né? Tanto a linguagem escrita quanto a linguagem falada. Tá? Esse paciente ele também costuma falar coisas ali sem muito sentido, né? Apesar de ele ter a linguagem preservada em alguns casos, né? Então, às vezes esse paciente ele tem uma linguagem preservada, mas ele não tem compreensão do que você está falando. Então, você pede para ele fazer uma determinada atividade, né? Esse paciente ele não consegue. Então, você fala, por exemplo, levanta os dois braços, né? Ele não consegue levantar os braços, né? Ele não entende que você pediu, não entende esse comando, beleza? Então, basicamente é isso. Então, geralmente, nesse caso da afasia de Wernicke, a gente tem um pior prognóstico, né? Um prognóstico ele é um pouco mais difícil. E a gente tende a adotar abordagens mais passivas. Tá? Por quê? Porque o paciente ele não entende, né, o que você pede para ele. E a gente tende a fazer essa abordagem de forma mais passiva. Beleza? No caso de Broca é mais fácil, porque o paciente ele tem uma boa compreensão. Então, ele faz aquilo que você pede, né? Apesar de ele não conseguir se comunicar muito bem. Beleza? Então, essas aqui são as afasias, né? São um tipo ali de distúrbio associado à fala, tá? Outro tipo de distúrbio associado à fala são as agnosias.
Uma até a gente já falou, né, que foi a estereognosia, que é a dificuldade de reconhecer objetos. Então, gnosia está relacionada ao reconhecimento de objetos. Agnosia, né, esse A aqui significa que ele não consegue reconhecer objetos. Então, é um distúrbio relacionado à capacidade de reconhecer objetos. Então, quando o paciente ele apresenta uma agnosia, significa que ele não reconhece objetos. Então, você mostra para ele um estojo, ele não reconhece que aquilo é um estojo, beleza? Então, ele pode ver, pode ouvir, né? Enfim, ele vai enxergar aquele objeto, mas ele não processa e não consegue discriminar o que é. Então, geralmente, o paciente, muitas vezes, ele não reconhece nem mesmo as partes do corpo, né? As diferentes partes do corpo. Então, você pergunta para ele, né? Mostra o braço, sei lá, e pergunta que parte é essa do corpo, né? Ele não sabe discriminar, beleza? Então, são agnosias. Então, a gente pode ter agnosia tátil, né? A gente pode ter agnosia relacionada à audição, auditiva. A gente pode ter agnosia visual, pode ter todas elas juntas, né? Enfim, a somatognosia está relacionada com as partes do corpo. Enfim, então são formas de agnosia diferentes ali. Tá? E por último, eu vou tentar colocar aqui, para não aumentar mais ainda, para fechar, né, a última coisinha aí, que são as apraxias. Né? Então a gente tem as afasias, as agnosias e as apraxias. Vou continuar aqui embaixo. O que é essa apraxia? As apraxias, elas são distúrbios relacionados à capacidade que o paciente tem de realizar uma sequência de atos motores. Tá? Então, elas afetam a capacidade de realizar atos motores em sequência. Acho que essa seria uma definição ali, né, simplificada, boa. Tá? Então, basicamente é isso. E a gente tem dois tipos, né, de apraxias. A gente tem uma apraxia que a gente classifica como apraxia ideomotora e a outra é a apraxia ideoativa. A gente não vai aprofundar muito nisso, só para saber mesmo que existe. Tá? Então, geralmente, o paciente ele vai ter muita dificuldade, né, tanto em planejar, quanto em associar, quanto em executar tarefas. Então, muitas vezes, né, o que acontece com esses pacientes é que você mostra o exercício, né, você explica o exercício várias vezes, né, e o paciente não entende, né, então você mostra para ele, explica como que é para fazer, e na hora que ele vai fazer, ele não entende, como se ele não conseguisse captar aquele determinado comando ali, né, planejar e realizar, tá? E aí, a apraxia ideomotora, nesse caso, nesse tipo de apraxia, o paciente ele elabora a ideia do ato motor, então ele consegue planejar o ato motor, só que ele não consegue executar. Né? Então, por exemplo, você pede para o paciente fazer algum determinado movimento, ele consegue interpretar aquilo, só que ele não faz. E aí, se você der algum tipo de reforço visual para ele, né? Então, se você mostrar para ele como que faz, mostrar uma imagem, por exemplo, de alguém realizando, você fala, levanta os braços e bate uma palma. Né? Ele planeja como fazer aquilo, mas ele não consegue executar. E se você mostrar uma imagem, ou se você fizer junto com ele, né? Se você mostrar uma imagem de alguém levantando uns braços para batendo uma palma, mostrar um vídeo, enfim, reforçar de alguma forma visual, ele consegue realizar daí aquele movimento, tá? Então, a ideomotora está relacionado com o planejamento. Então, ele planeja, mas não executa. Tá? Então, a gente pode dizer que é basicamente isso que acontece. A ideoativa, né? Nesse caso da ideoativa, deixa eu até marcar aqui, apraxia. O paciente ele não consegue realizar o ato motor, né? Então ele não consegue nem planejar e nem realizar o ato motor, beleza? Geralmente ele tem o hábito de fazer os movimentos, ele consegue fazer por imitação. Então você pede para ele fazer alguma coisa, né? Enfim, ele não consegue realizar aquele movimento. Então, anda até lá, pega o copo e volta aqui, né? Ele não consegue fazer isso. Mas ele imita você, então ele consegue, geralmente, essas terapias que a gente faz com o paciente que tem essa apraxia ideoativa, né, você faz o movimento várias vezes, né, ele faz junto ali, várias repetições até que o paciente ele consiga ir progredindo, né, e consiga realizar aquele movimento sozinho. Então, geralmente, esses pacientes com apraxia ideoativa, eles não conseguem realizar o ato motor, né, eles imitam, então ele não realiza os atos motores,
de forma voluntária, né? Mas ele tem uma boa capacidade de imitação, então geralmente ele realiza por imitação. Então são casos aí, né, distúrbios associados que a gente tem a essas patologias neurológicas, beleza? E aí a gente fecha, né, de geralzão aí de exame neurológico, tá? Então, basicamente é isso. E tem mais uma coisinha, né, que eu acabei esquecendo também, que são as etapas motoras, né? Então a gente faz a avaliação funcional. Então existe também uma avaliação funcional que a gente faz com o paciente, né? Bastante coisa mesmo, né? Muitas vezes não dá para avaliar tudo em uma sessão só. Então são as etapas motoras. Então, basicamente, né, o que seriam essas etapas motoras? Então, o paciente ele começa, né, quando a gente fala das etapas motoras, o paciente ele começa deitado, a gente vai avaliar, pedir para ele rolar, a gente vai avaliar como que ele rola, né? Depois, o paciente decúbito dorsal ele vai passar para a posição sentado, vai fazer a transição, né, de decúbito dorsal para sentado. Depois, ele vai fazer a transição. Primeiro ele permanece sentado, você vai avaliar como que ele fica sentado. E ele vai fazer a transição da posição sentado para a posição de 4 apoios ou para a posição de gato. Depois ele vai fazer a transição de gato para a posição semi-ajoelhado ou ajoelhado primeiro, né? Ajoelhado. Semi-ajoelhado é quando ele fica como se fosse uma posição de afundo, né? Depois ele vai passar de ajoelhado para semi, né? Agora sim. Certo? E por último, né, de semi-ajoelhado, ele vai passar para a posição ortostática. Então a gente vai avaliar todas essas etapas, né, motoras do paciente, desde o decúbito dorsal pedindo para ele rolar de um lado para o outro, até a posição ortostática, caso ele consiga. Em alguns casos ele não vai conseguir. E o que é importante? A gente vai olhar tudo isso aqui, a gente vai avaliar e fazer uma análise. Então a gente avalia e analisa algumas coisas, tá? Então eu vou avaliar, por exemplo, como que o paciente realiza, então como ele realiza, então, se ele utiliza os dois lados, se ele consegue rolar para os dois lados, por exemplo, né? Eu vou avaliar as dificuldades que ele tem, então às vezes ele não tem o controle de um dos lados, ou não tem o controle do tronco, né? Ele fica numa postura ali meio torta. Eu vou avaliar, por exemplo, compensações musculares, né? Então ele descarrega mais o peso em um membro, descarrega menos peso no membro afetado, por exemplo, e mais peso no membro que é sadio, né? Vou avaliar se o paciente ele consegue ter dissociação de cintura ou se ele se movimenta em bloco, né? Então vou avaliar esses movimentos em bloco. Posso avaliar também, a gente já falou, questão de postura, né? Descarga de peso, enfim, então são coisas que a gente vai avaliar, né? O equilíbrio que ele tem, tudo isso aqui são coisas que a gente vai avaliar durante, né, esse movimento que o paciente está fazendo. Então a gente vai pedindo para ele fazer os movimentos, a gente vai avaliando, fazendo alguns comentários ali na ficha e com base nisso depois a gente sabe no que a gente precisa trabalhar, né, o que a gente precisa melhorar. Então, de modo geral, tudo isso que a gente viu, né, se a gente fosse traçar um geralzão, pega tudo aquilo, né, dessa avaliação, vai determinar ali os nossos objetivos e as nossas condutas, certo? Então, os objetivos é aquilo que a gente quer fazer e as condutas é como que a gente vai fazer para melhorar ali um determinado objetivo, beleza? Então vamos lá, vou só fazer um resumão aqui, bem rápido sobre esse exame físico, que é bastante coisa, né? Então só um mapa mentalzinho mesmo pra gente dar uma relembrada, né? Vou só colocar os tópicos principais ali. Então a gente falou sobre o exame físico, e dentro desse exame físico a gente falou sobre a ADM, né? E a gente falou que a ADM ela pode ser ativa ou passiva, tá? A gente falou sobre trofismo, né? A gente tem hipertrofia e hipotrofia, né? Como avaliar o trofismo. A gente falou sobre tônus e os tipos de hipertonia, tá? Vou colocar aqui, e dentro do tônus a gente tem a hipertonia. A gente falou sobre os tipos, né? A elástica e a plástica, é importante saber a diferença. A gente falou também sobre a motricidade involuntária, né? Então deem uma olhada lá nos vídeos para facilitar o entendimento. Motricidade involuntária. Depois a gente falou sobre os reflexos. E a gente tem os reflexos superficiais,
os reflexos profundos, certo? A gente falou sobre a avaliação da sensibilidade. E aí, de novo, tem a sensibilidade superficial. E também tem a sensibilidade profunda. Certo? A gente falou também sobre coordenação. A gente falou sobre o equilíbrio. Certo? A gente falou sobre os distúrbios associados. Então, distúrbios associados. Aí dentro desses distúrbios associados a gente tem as afasias, né, de Broca e de Wernicke. A gente tem as apraxias, as agnosias, né, que são de reconhecer objetos. Agnosias e as apraxias. E aí apraxias a gente tem duas, a ideomotora e a ideoativa. Tá, vou colocar aqui. Ideomotora e a ideoativa. O equilíbrio, né? Esqueci de colocar, mas a gente tem o estático e o dinâmico. Bom, e né, antes do exame físico, a gente fala um pouquinho sobre a anamnese. Né, e falou sobre a inspeção, beleza? Então, fica de tarefinha para vocês aí agora, né? Quem assistiu o vídeo até aqui. Aqui eu coloquei os principais tópicos, né? Então tentem, sem olhar em nada ali, com base naquilo que você lembra, descrever ali como que você avalia cada uma dessas coisas, né? Quais são os testes que você faz, né? Então vai puxando umas setinhas aí, né? Escreve no caderno a ADM, a passiva, ativa, como que eu avalio, para que eu avalio, né? O trofismo ali, as formas de avaliar, né? O que é o normal, o que é o anormal, tônus, né? Hipertonia, qual que é a diferença de hipertonia elástica e plástica. Anamnese, o que eu pergunto na anamnese, inspeção, o que eu vejo. Então, fica como um exercício ali para praticar mesmo, né? Então, uma boa forma de absorver todo esse conteúdo é bastante coisa, né? Então, acho que é legal ali a gente treinar um pouquinho isso, tá? Então, pega esses tópicos ali, se quiser fazer vocês mesmos, mapa mental, enfim. Então é isso, vou encerrando esse vídeo por aqui, ficou um pouquinho longo, mas basicamente a gente falou um pouquinho sobre tudo do exame neurológico. A gente falou sobre os distúrbios associados, falou sobre equilíbrio, falou sobre coordenação, sensibilidade, os reflexos, né, motricidade involuntária, força muscular, tônus, trofismo, ADM, né, enfim, e o exame neurológico de modo geral, tá? Só uma coisinha que eu lembrei agora, que a gente esqueceu de falar, é que a sensibilidade a gente também avalia através dos dermátomos, né? Então a gente falou da força muscular ali, do nível motor, né? A gente tem também a sensibilidade através dos dermátomos. Então serve para a gente ver, por exemplo, um paciente lesado medular, o nível de sensibilidade que ele tem, né? E aí é a mesma coisa, né? A gente tem ali os dermátomos de C1, de C2 ali, né? Até lá o dermátomo de S1, S2, S3, S4, S5, né? Enfim, S4, né? É de C2 a S4, não lembro agora de cabeça exatamente. Mas a gente vai avaliando ali, a gente vai fazendo, vai dando estímulos, né? Com uma agulha, né? Com alguma coisa, e vai perguntando se o paciente sente, né? E aí a gente vai graduando ali os níveis, né? E basicamente a gente tem 3 níveis de classificação, né? Como é que a gente classifica? Então a gente tem 0, quando a sensibilidade está ausente, então o paciente ele não sentiu. 1, quando tem uma alteração, então ele sentiu menos, né, ou mais, né? E 2 ali, quando está normal. E aí a gente vai, mesma coisa, né? A gente tem os quadradinhos lá que a gente vai marcando, né, no lado direito e no lado esquerdo. E aí onde o paciente apresenta 1 ou apresenta 0, a gente diz que ele já tem uma alteração ali, tá? 1 já significa que tem um nível ali de lesão, tá? E onde ele apresenta 2, não tem 2 ou mais, né? Quando ele apresenta 2, é sinal que é o nível sensitivo dele, tá? Então, expliquei meio rapidão aqui, mas só para ter uma ideia mesmo, tá? Então, os dermatos são outra forma de a gente avaliar, né, a sensibilidade desse paciente, beleza? Em relação ao nível de sensibilidade que ele tem íntegro, beleza? Então é isso, espero que esse vídeo tenha ajudado. Se alguém quiser esse rascunho que eu usei para fazer o resumão, só mandar mensagem. E é isso aí, bons estudos aí, precisando, pode chamar que a gente está aí para responder as dúvidas. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.